orando pelo Rogério, pela recuperação dele, essa bênção, em nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia, Lucas, capítulo 10, que é o texto que nós estamos estudando, expondo, muito obrigado. Capítulo 10, versículo de número 25, vamos ler a partir do versículo 25, nós vamos ler até o 36, depois, se der, nós lemos o restante. Lucas, capítulo 10, versículo de número 25, do versículo de número, versículo 25 até o 36 de imediato. Depois nós vamos ler o restante. Está ali também projetado no telão, para quem quiser acompanhar essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Assim, o pessoal que está bom no Lucas e Romanos, são os livros que a gente está melhor instruídos aqui na igreja. Diz assim a palavra de Deus. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo o doutor, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia adiante de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros ou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo do que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou ao doutor. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Vamos continuar lendo, porque essa continuação é interessante. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada em muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você pode dizer amém por essa palavra? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, que alegria poder ler a Tua Santa Palavra e poder saber que Tu és um Deus tão glorioso e tão misericordioso para conosco.
Pedimos ao Senhor que mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, ilumine o nosso entendimento, nos faça entender as riquezas da Tua gloriosa palavra. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? A conclusão da semana passada, nós falamos sobre a exultação de Jesus, ou a alegria de Jesus, a alegria imensa de Jesus, quando ele olha para os discípulos e fala: muitos profetas e reis desejavam ver as coisas que vocês estão vendo e não puderam, mas felizes são vocês. Felizes são os ouvidos que estão ouvindo o que eu estou dizendo, e felizes são os olhos que estão vendo o que vocês estão vendo, porque outras pessoas quiseram ter isso e não puderam. E Jesus se alegra no Espírito, se alegra grandemente, e essa alegria veio logo após uma declaração de Jesus. Ele estava ensinando para os 70 discípulos que eles não deveriam estar felizes porque os demônios se submetiam a eles, mas eles deveriam estar felizes porque os nomes deles estavam escritos no livro da vida. Então ele está dizendo para a gente, Jesus estava se alegrando pela maravilhosa salvação que ele havia trazido ao mundo e pelo maravilhoso ensino que ele estava nos dando. Nesse texto que nós lemos, a parábola chamada parábola do bom samaritano, conhecida como essa parábola, a Bíblia diz que Jesus estava em algum determinado lugar, provavelmente numa sinagoga, ensinando, e eis que se levanta um certo doutor da lei, e observe a palavra no versículo 25, pode deixar aí, tá Miguel, no versículo 25 lá já projetado. E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Observe que a pergunta do mestre da lei não é uma pergunta sincera. A palavra que Lucas descreve aqui é tentando Jesus. Essa palavra tentando é a mesma palavra que Lucas escreveu naquele episódio em que o diabo foi tentar Jesus no deserto. Essa palavra tentar aqui, ela dá a ideia de alguém que quer pegar alguém na curva, de alguém que quer, é uma pergunta maliciosa, é uma pergunta com segundas intenções, é alguém que quer destruir alguém nos seus argumentos. Jesus provavelmente aqui havia acabado de ministrar na sinagoga, e quando ele termina de ministrar, se levanta na sinagoga um doutor, um teólogo, alguém muito bem instruído na lei do Senhor. E que lei que era essa? Era o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E esse mestre inteligentíssimo, um homem bem instruído, bem formado, ele olha para Jesus e faz uma pergunta maliciosa. É uma pergunta com segundas intenções, com a intenção de destruir o que Jesus estava ensinando. E ele estava tentando Jesus. Mas apesar da tentação que ele estava tentando julgar Jesus contra a parede, a pergunta que ele fez é uma pergunta muitíssimo importante. Por quê? Porque a pergunta que ele está dizendo, apesar de ter sido maldosa, é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer diariamente. Ele diz assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É claro que quando ele usa essa palavra herdar, ele usa uma palavra errada, porque a salvação, a vida eterna não é uma herança que nós recebemos, porque herança é uma coisa que eu tenho direito a ela. Pois se eu estou dizendo assim, eu tenho direito à herança da vida eterna, eu estou dizendo que se eu cumprir um determinado papel, se eu cumprir um determinado currículo, Deus tem a obrigação de me dar aquilo, porque eu sou herdeiro. Por exemplo, herança, quando ele diz herança é alguma coisa que nós temos por direito, e eu não posso conquistar a herança, eu apenas recebo a herança de maneira gratuita. Por exemplo, o Miguel é meu herdeiro, ele não conquistou, ele não trabalhou para ter nada do que nós temos, ele ganhou esse direito à herança por nascimento, simplesmente isso. Então, quando ele pergunta o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, é uma pergunta errada, porque nós não podemos
comprar o direito de vida eterna. Eu não posso chegar para Deus e falar: Deus, se eu cumprir o papel X, o Senhor é obrigado a responder comigo, porque eu sou herdeiro. Está bem quem está falando aqui? É o Jonas, filho de Deus, e no escritório do Senhor está determinado que eu tenho direito a essa herança, que herança? A eternidade. Então, mas a pergunta, tirando esse contexto de herança, é uma pergunta válida. O que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Já fez essa pergunta? Você é um salvo em Cristo Jesus? Você tem a vida eterna? Você tem feito essa pergunta constantemente? O que eu faço para ter direito, para receber, não ter direito seria a pergunta errada, receber a vida eterna? Para o mestre da lei, a salvação é algo conquistado por obras e não uma oferta da graça divina. Quando ele pergunta o que eu tenho que fazer, ele está dizendo assim: eu entendo que para ter vida eterna eu preciso comprá-la de alguma forma, eu preciso praticar algumas coisas para que o Deus se sinta no dever de me dar essa vida eterna. Então essa é a pergunta que ele faz: o que eu tenho que fazer para ter vida eterna? Ou qual tipo de obra que eu tenho que praticar? Ou que tipo de mestre, ou que tipo de judeu eu preciso ser para no final eu herdar esse direito à vida eterna? Mas essa pergunta, ela não é feita para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas vivem no mundo hoje como se a morte fosse o fim total da existência. Ou as pessoas vivem no mundo hoje com aquela ideia de que no final todos nós vamos ser salvos, que no final todos nós vamos partir para a eternidade salvos, porque a nossa vida, a vida que eu vivo é uma vida muito boa, e no padrão social eu tenho direito a isso. Mas se nós parássemos para perguntar o que eu tenho que fazer para receber a vida eterna e comparar isso com a resposta que a Bíblia dá, nós vamos chegar à conclusão que a grande maioria das pessoas estão no caminho da perdição sem perceber. A grande maioria das pessoas. Esses dias eu estava no Uber e perguntei a um senhor lá, um rapaz que estava levando o Uber, eu falei: deixa eu fazer uma pergunta, senhor, se eu posso compartilhar com o senhor uma palavra de Deus, um versículo da Bíblia? Pode. Aí eu compartilhei para ele Hebreus 9:27, depois da morte, sexo e juízo. Eu falei: não estou te julgando nem nada, mas se o senhor tivesse que enfrentar o juízo de Deus hoje, o senhor seria absolvido ou condenado? Perguntei para ele. Ele falou assim: eu acho que eu seria absolvido. Eu falei: por que você acha que você seria absolvido? É porque eu sou um cara bom. É aquelas perguntas clássicas, né, de todo mundo. Aí eu falei: mas o senhor é bom segundo a lei de Deus ou segundo o seu padrão social? Porque se o senhor olhar para a palavra de Deus e comparar a sua vida, deixa eu te dar um exemplo. Eu citei o exemplo de não cobiçar a mulher do próximo. Mas você já desejou a mulher de alguém alguma vez? Eu falei: claro, já sim. Pois é, então diante de Deus, se eu adulta, se eu acho que você seria salvo, se eu seria absolvido ou condenado no julgamento por adultério? Aí ele baixou a cabeça e falou: não, seria condenado. Pois é, falei: então o senhor precisa de um salvador, o senhor precisa de Jesus para o senhor se salvar, porque com suas obras o senhor nunca vai poder ser salvo. Ninguém é salvo pelas obras. Então essa pergunta, o que eu faço para ser salvo, é a pergunta que nós deveríamos estar respondendo. E por que ninguém está perguntando isso para a gente mais? Por que o mundo não está perguntando para a gente mais sobre o que eu tenho que fazer para ser salvo? É porque a igreja contemporânea e moderna, ela está abandonando o evangelho. Porque você liga a televisão para assistir televisão e um canal evangélico qualquer, o que o cara fala é: se você comprar um feijãozinho de R$1.000, você vai prosperar. Ele não fala mais sobre a doutrina do inferno, a doutrina do pecado, a doutrina da vida eterna. Ele não fala sobre essas coisas. Então o mundo está perdido sobre a eternidade. O mundo não sabe mais, mas nós precisamos responder essa pergunta: o que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E a resposta Cristo vai dar para esse moço de maneira muito, muito legal, muito interessante. Olha a resposta de Jesus no verso 26. Jesus responde o doutor da lei com uma outra pergunta, verso 26. Diz assim: e ele lhe disse, que é o 26, Miguel? Ô Miguel. E ele lhe disse: que está escrito? Como lês? Em outras palavras, está dizendo para o doutor da lei: você está me perguntando sobre o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Como é que você entende salvação à luz do que você leu? Você leu a lei?
você leu a palavra, o que está escrito na lei sobre esse assunto? Me explica. É interessante que a pergunta de Jesus, a resposta de Jesus foi uma outra pergunta. Você é um mestre da lei e está me perguntando o que é que eu tenho que fazer para herdar a salvação. Eu quero que você me explique à luz da Bíblia o que é que está escrito na lei. E como é que você leu? Como é que você interpreta essa lei que você, mestre e doutor? Em outras palavras, está dizendo uma coisa importante. Quando ele leva o doutor da lei para o Pentateuco, para o Antigo Testamento, Jesus está nos ensinando que a resposta para a pergunta do que eu tenho que fazer para receber salvação está contida nas Escrituras. Em outras palavras, estou dizendo assim, é nas Escrituras que você vai encontrar a resposta da pergunta que você está me fazendo. E como é que você está interpretando essa lei, doutor? Qual é a conclusão que você chegou? Aí ele dá uma resposta brilhante. Ele diz assim, verso 27. E respondendo ele disse, ame o Senhor, o seu Deus. Não é qualquer tipo de amor, ele está dizendo o tipo de amor que ele está citando em Deuteronômio e Levítico lá. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E que mais? E ame ao seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus gostou da resposta dele e o verso 28. E olha a resposta de Jesus para esse homem. Respondeste bem, faze isso e viverás. Olha só que interessante. Aí Jesus falou assim, como é que está escrito na lei? A lei está escrito que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, e ao meu próximo como assim mesmo. Jesus falou, muito bem, isso aí mesmo. Se você fizer exatamente isso, você vai herdar a salvação. É isso que você tem que fazer. Faz isso e viverá. Parece que o assunto terminou. Mas é interessante, quando Jesus dá essa resposta de amar a Deus sobre todas as coisas, ele está dizendo para aquele moço da lei, para aquele doutor da lei, que era impossível dele ser salvo por merecimento. Ninguém tem direito a herdar a salvação. Mas por quê? Porque quando o doutor diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, e ao próximo como a si mesmo, ele estava assumindo que nenhum de nós, seres humanos, somos capazes de amar a Deus como Deus pede na sua lei. Só tem uma pessoa que conseguiu amar a Deus assim. Quem que é? Quem que é que conseguiu amar a Deus sobre todas as coisas? Jesus Cristo. Nós nunca conseguimos cumprir esse mandamento na sua íntegra, nunca. Jesus nunca quebrou esse mandamento na sua íntegra. Olha que fantástico isso. Quando Deus diz, faze isso e viverás, aquele doutor entendeu que não tinha condição. Deixa eu dizer uma coisa, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E nós já quebramos esse primeiro mandamento de cara, porque nós amamos muito mais das coisas do que a Deus, não é verdade? Nós valorizamos muito mais o nosso sofá quentinho do que uma cadeira fria da igreja. Não é verdade? Nós não colocamos às vezes os nossos filhos na frente de Deus? Ou não colocamos? Falhamos. Nós colocamos os nossos bens, as nossas posses. Nós amamos a Deus, mas o nosso amor por Deus é limitado. Nós não conseguimos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Quando a Bíblia fala de amar isso, significa que nós temos que amar a Deus. Deixa eu te provar que você não ama a Deus sobre todas as coisas. Para mim amar a Deus desse padrão aí do verso 27, coloca lá de novo, por favor, 27, Miguel, 27, respondendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua alma. Se eu amar a Deus nesse nível, significa que o meu amor é tão perfeito que eu não sou capaz mais de pecar contra esse Deus. Eu atingi um nível de amor, de relacionamento com Deus tão grande que eu não peco mais, porque eu amo a Deus de coração, amo pela alma, amo pela força, amo pelo entendimento. Ou seja, o meu amor por Deus atingiu a perfeição. Esse é o tipo de amor que Deus exige, o amor perfeito. Queridos, a obediência a Deus, ela deve ser alicerçada no amor. Se você ama a Deus por medo, é um tipo de obediência que não agrada a Deus.
Se eu obedeço os mandamentos de Deus, não porque eu amo o Deus que é o legislador, mas porque eu tenho medo da condenação, então esse tipo de amor é um amor corrompido. Eu não amo a Deus porque eu não posso simplesmente amar a Deus porque Deus é que supre as minhas necessidades. Se você fala isso, nós louvamos a Deus porque Ele supre as nossas necessidades, isso é maravilhoso. Mas eu não posso amar a Deus simplesmente pelo que Ele me dá. Tem gente que fala assim, eu amo a Deus porque Ele me deu uma vida maravilhosa. Mas e se Deus tirar a sua vida maravilhosa? Como é que você vai fazer? Nós vamos continuar amando a Deus porque Ele é maravilhoso. Isso é maravilhoso, é isso que é a essência do amor. Mas se eu chegar nesse nível de amar a Deus, nesse padrão que a Bíblia diz, significa que eu seria perfeito, e ninguém de nós é perfeito. Nós não quebramos, nós não falhamos, nós não pecamos, nós não erramos, nós falhamos. Mas tem alguém que cumpriu esse mandamento. Esse alguém é Jesus Cristo. Você acredita que desde o seu nascimento, quando a estrela brilhou no horizonte, os pastores viram, o que os pastores viram lá no campo? Eles viram uma estrela, e que mais que eles viram? Um coral de anjos cantando ao Senhor, dizendo glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e aos homens a quem o Senhor quer bem. Quando os pastores ouviram aqueles milhares de anjos cantando, naquele momento estava nascendo o Salvador. E daquele dia do nascimento até os seus por volta de 33 anos que Jesus foi crucificado, até aquele primeiro dia, até o último dia da sua vida, Jesus amou a Deus sobre todas as coisas. Ele amou o Pai de todo o coração, Ele amou o Pai de toda a sua alma, Ele amou o Pai de todas as suas forças, Ele amou o Pai de todo o seu entendimento, e Ele amou o próximo como a Ele mesmo. Só Ele cumpriu esse requisito da lei. E é interessante que quando Ele viveu esse requisito perfeito, Ele viveu a perfeição do primeiro dia ao último dia da vida, e agora a Bíblia diz que Jesus está imputando a sua vida em nós. O que significa? Que Ele colocou o crédito da vida perfeita na vida daqueles que creem em Jesus para a salvação. Agora nós amamos a Deus com todas as forças, não por nossos méritos, mas através de Cristo. Esse mérito é colocado na nossa vida, e isso é maravilhoso. Isso é uma doutrina extraordinária. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Você não pode fazer nada para ser salvo, é impossível. A herança da salvação não pertence a você, a herança da salvação pertence a Cristo, e Ele dá a todos aqueles que creem nele para a salvação. Você crê em Jesus? Então Ele vai te dar direito a essa salvação. Então não é o que eu faço que me garante a salvação, é aquilo que Cristo fez por nós que nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. É ou não é maravilhoso? Nós amamos a ser uma Deus, queridos. O amor lança fora o medo. Quando você aprender a amar a Deus pelo que Ele é, pela grandiosidade do que Ele é, você não vai ter medo mais do inferno. Você não vai ter medo mais. Eu estou morrendo de medo porque fizeram obra de macumba para mim. Deixa o sapo morrer, coitado do sapo. Não vai adiantar nada, porque nós estamos em Cristo, e aquele que está em Cristo é protegido por esse Jesus maravilhoso. A Bíblia diz em Romanos 8 que aquele que está em Cristo não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos, não vivem preocupados com aquilo que o inimigo pode fazer, com o que os espíritas podem fazer nas suas mesas terríveis lá, nas suas encruzilhadas. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados em amar a Deus e conhecer esse Deus maravilhoso, porque é esse Deus que nós amamos que garante a nossa segurança, como diz a Bíblia em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É na sombra de Jesus que eu me descanso. É na sombra do Onipotente que eu encontro saída. É na sombra do Onipotente que nós encontramos segurança e abrigo seguro. É nele que nós encontramos essa esperança gloriosa. E é nele que nós estamos devotando o nosso amor, ainda que seja um amor falho, ainda que seja um amor limitado. E se pensar nas coisas materiais, a gente pensa assim: você gostaria de que o seu marido falasse que casou com você por dinheiro? Você se sentiria frustrado, não é verdade?
Não é? As pessoas secundam e falam, não, eu casei com você com dinheiro. Ainda bem que não foi porque eu não tinha dinheiro. Só tinha uma bicicletinha velha lá, que eu ia demorar na bicicleta, ficava. Só depois que eu casei, que ela falou que eu não gostava. Vai entender, amor é coisa linda, né? Nunca reclamou comigo, eu chegava todo suado lá pra namorar. Aí depois que eu casei, eu falei assim, nossa, chegava todo suado lá, meu Deus, misericórdia. O amor, imagina ela chegar para mim e falar, não, eu casei porque você é um cara bem sucedido. Eu não casaria com alguém assim, nem ela comigo, nem eu com ela, ninguém aqui casaria com ninguém. Mas é esse tipo de amor que as pessoas estão despertando no mundo. Venha para Jesus, porque você vai estar. Hoje eu estava ouvindo ligando aí, Tatiana 107, pessoal do tempo do. Não, tempo dos demônios mesmo, né? Tempo das heresias lá. É o tempo das heresias pesadas lá. Ele falou: este ano, o ano de Deus duplicar o seu patrimônio. Mentira. As pessoas estão. Você está prostituindo a noiva de Cristo. Isso é prostituição no Evangelho. É você oferecer a noiva de Cristo em troca de dinheiro. Você está corrompendo o Evangelho. Você está dizendo assim, eu vou ficar com a noiva, se a noiva ficar comigo, eu dou dinheiro para ela, eu compro ela. Isso é corrupção, isso é prostituição, isso é mentira deslavada, infernal, isso é estratégia maligna para arrancar dinheiro das pessoas. Mas o verdadeiro Evangelho, ele não diz, venha para mim porque eu vou te prosperar. A igreja de Cristo que ensina as pessoas a amar, venha para Cristo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é glorioso, porque Ele é digno de adoração, porque Ele é... Nós devemos a Ele mesmo, irmãos. Você recebeu Jesus? Então você tem tudo. Mas pastor, eu moro num casebre lá na roça, pequenininha, de telha de amianto. Você tem tudo, meu filho. Você tem Jesus. Jesus mora com você lá. Pastor, mas eu ando num carro velho, não tem problema. Jesus anda com você nesse carro velho e Ele dá sentido para a sua vida. É Jesus, o verdadeiro sentido do amor que nós temos em Deus. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Faz isso, você vai viver. Está resolvido o problema, aí jogou o cara na fogueira. Porque um cara honesto sabe que nem consegue amar. Você consegue amar o próximo como a si mesmo? Alguma vez você já amou o próximo como a si mesmo? A gente não ama nem a mulher da gente como a gente mesmo. É uma verdade. Sejam honestas. Você consegue amar o seu marido como a si mesmo? Não conseguimos. Nós amamos, estou dizendo que a gente não ama, não. Amamos, eu amo você também. Você é o amor da minha vida. Mas a gente quebra esse mandamento. Quebra ou não quebra? Quando a gente pensa em nós mesmos, a gente pensar no outro, a gente está quebrando esse mandamento. Quando a gente fala assim, se quiser você vai comer, esquenta comida ou come frio lá, não quer nem saber. Nós não conseguimos, nós quebramos esses mandamentos. Aí o cara fala assim, mas quem é meu próximo? Ele pergunta para Jesus, já que Jesus falou que eu tenho que amar Deus e o próximo, quem que é o meu próximo para que eu tenho que amar? Aí Jesus dá uma resposta linda, linda, linda. Ele diz assim, e descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão dos salteadores. E os salteadores, verso 30, despojando, espancando, retiraram tudo dele e deixaram-o meio morto. Verso 30. Então deixaram ele meio morto à beira do caminho. Jesus está usando uma parábola. Esse caminho de Jerusalém para Jericó dava mais ou menos 27 quilômetros de distância. E era um caminho no meio das colinas. E esse caminho era repleto de salteadores, literalmente. Era chamado de caminho sangrento. Esse caminho de Jerusalém para Jerusalém ficava a 800 metros acima do nível do mar. Jericó é a cidade mais baixa do mundo, 400 metros abaixo do nível do mar. Então descia, por quê? Porque Jerusalém ficava em cima e Jericó ficava embaixo. Então era literalmente uma descida, no meio das montanhas e serras, e no meio cheio de cavernas, e lá ficava cheio de homens, bandidos, assaltantes, que assaltavam de tempo em tempo os viajantes. Viajar sozinho naquela estrada era um risco muito grande. Então Jesus, sabendo desse lugar, e Jericó era o lugar onde mais moravam sacerdotes e levitas. Era
Era a cidade que eles gostavam de ver, era uma cidade bem sucedida. Então, quando os levitas, os sacerdotes, cumpriam o seu papel no templo, eles desciam e iam para Jericó, que era o lugar geralmente o lugar onde eles moravam. E a Bíblia diz que estava descendo um homem de Jerusalém para Jericó, que era um judeu, e esse judeu cai na mão dos assaltantes e é espancado. Você vê que esse caso de roubar e bater é desde a época de Jesus, né? Eu já tomei soco de ladrão, foi terrível. Eu já tomei um soco, nariz, pedrada, roubaram a bicicleta e indo para a igreja uma vez. E esse cara caiu na mão dos salteadores, espancaram ele, deixaram ele à beira do caminho quase morto. E é interessante que Jesus fala assim, e descia ocasionalmente, por ocasião, sem nenhum motivo específico, certo sacerdote. E quando o sacerdote descia, ele viu o homem caído, verso 31, Miguel, viu o homem caído e ele fez o quê? Passou de largo. Passou pelo outro lado, essa tradução está diferente. Então, o que era o sacerdote? O sacerdote era o representante máximo da lei no Antigo Testamento. O sacerdote que oferecia sacrifícios a Deus em favor do povo. Era um cara que conhecia de lei, conhecia do Antigo Testamento, do Pentateuco. Era um cara mais piedoso, era o padrão de piedade do Antigo Testamento, era o sacerdote. Era um cara escolhido por Deus para representá-lo diante do povo, para oferecer sacrifício no templo. Então era o cara, era o pastor da época, era o pastor mais importante da época. E o sacerdote desce, viu o cara machucado, lembrou das leis cerimoniais, que não podia tocar no morto, porque se o sacerdote tocasse no morto, ele ficava impuro, parece que é 7 dias. E ele, talvez por medo dessa lei, olhou assim, viu o cara mexeu, passou vazado. Aí ele fala, e depois disso desceu um outro cara. E quem que era o cara? Era o levita. Quem que era o levita na Bíblia? Hoje levita tem esse nome de instrumentista, né? Mas não é só... O levita era tipo um diácono do Antigo Testamento, lá do templo. Ele fazia todo o trabalho do templo. Todo o trabalho de levar cinza, tirar cinza, pegar óleo, levar gordura para um lado, pegar o animal para trazer, para sacrificar, tirar o animal morto, levar para... É aquele trabalho do templo todo é o trabalho do levita. Ele também ajudava, os levitas também ajudavam na música, no canto, sei lá, todo o trabalho da igreja era feito pelo levita. Era um homem descendente da tribo de Levi. O levita veio, homem de Deus, passou, e a Bíblia diz que ele também, verso 32, também ele fez o quê? Também passou de lado, passou para o outro lado. Chegou ao lugar, viu e passou de lado. Nós somos parecidos com esses caras aqui. Somos ou não somos? Você já passou na beira, já viu alguém cair na rua e fez isso? Alguém assim, você está andando assim, você viu o cara dormindo no meio da Marquises? Nós somos bem levitas, a gente não pode jogar esse pão não, a gente é parecido com eles. É uma verdade. Você nunca passou por um cara assim, tá bêbado, e você nem sabe se o cara tá, às vezes tá bêbado, às vezes tá não, às vezes o cara tá doente, passa mal. Às vezes nós fazemos isso. E o levitão lá, gente boa, fez igual a gente faz de vez em quando, toma umas cachaças, vamos embora. Passou de lá. Agora imagina um doutor ouvindo isso, o doutor deve fazer, Luca, se o levita passou de lado, o sacerdote foi do lado, que deu ruim pro rapaz, quem que vai ajudar esse cara aí? Ninguém vai ajudar, porque os caras mais importantes não ajudou. Os caras mais respeitados e piedosos ajudou. Como o próximo verso, Miguel, verso 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao próximo dele, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve o quê? Compaixão, piedade dele. Sabe o que é compaixão? Compaixão é se colocar no lugar do outro. Quando o cego de Jericó estava lá beira do caminho, o que ele gritou para Jesus? Jesus, tenha compaixão de mim. E a Bíblia diz que Jesus, movendo-se de íntima compaixão. O que é íntima compaixão? Jesus se colocando no lugar dele. Se colocou no lugar dele e disse, o que é que você quer que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. Então veja, os olhos dele foram abertos. E o homem... Os samaritanos eram inimigos dos judeus. O samaritano era mistura de judeu com outros povos. Samaritano e judeu não batia de jeito nenhum. Porque para o samaritano, o lugar que adorava a Deus era no monte, em Samaria. Para o judeu era no templo.
Então, para o judeu, o samaritano era alguém impuro. Judeu e samaritano não prestavam. Mas quem é que está socorrendo o judeu que está ferido? Jesus é uma figura que colocou o doutor na parede. Ele disse, o sacerdote aí, ó, passou vazado. O levitão passou direto. Mas veio um que vocês odeiam, que vocês falam que não é homem de Deus, que vocês dizem que não serve a ele. E esse moço que vocês odeiam, ele moveu-se de compaixão por aqueles. Queridos, só tem uma coisa que para ajudar as outras pessoas, é compaixão. E está faltando compaixão nos nossos corações nesse dia. Sabe por quê? Porque ao invés de ajudar a gente pede quase o currículo da pessoa. Se você quer ajudar alguém, você olha o carro, você olha a casa, você olha o bem, você olha o salário, você me dá a folha salarial, senão seu contrato, mas eu vou poder te ajudar ou não. Está faltando compaixão na vida da igreja. Nós vemos às vezes as pessoas passando dificuldade e falando, não vou ajudar, porque não tem jeito, ele não merece. Que é isso, queridos? Ninguém merece nada. Todos eles têm que sustentar pessoas mal intencionadas, mas tem pessoas que precisam, e aquele homem moveu-se de compaixão, assim como Cristo moveu-se de compaixão por nós, porque nós estávamos perdidos, indo a passos largos para o abismo, para o inferno, mas Jesus moveu-se de compaixão por nós, teve misericórdia de nós e nos salvou. Aí Jesus fala, esse samaritano moveu-se de compaixão, o que ele fez? Põe o próximo lá, Miguel, por favor. E aproximou-se, enfaixou-lhes a ferida, derramando nelas vinho e óleo. Hoje a gente não precisa fazer isso, a gente chama o SAMU, né? Fica mais fácil. Liga para os bombeiros, tem um moço caído aqui ferido, chama os bombeiros. Mas naquela época não tinha nem hospital, quanto mais isso. Aí eles pegam uma coisa que é comum para tratar feridas naquela época, ele coloca vinho e óleo. Interessante, né? Aqui, ó. Olha como é que a medicina às vezes é limitada naquela época. Ele coloca apenas vinho e óleo na ferida do rapaz, coloca a faixa, depois ele mesmo colocou esse judeu no seu animal, no cavalo provavelmente, né? E levou para a hospedaria e cuidou dele. Olha que extraordinário. E para ele colocar o rapaz no cavalo, estou supondo que seja o cavalo, deve ser o camelo, não sei. Colocou ele no animal e ele teve que ir a pé até a hospedaria próxima. Olha que compaixão que esse cara tem. Põe o próximo, Guilherme, por favor. 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. É interessante que ele não preocupou só com salvar a vida física do cara. Porque naquela época lá, se você ficasse hospedado num lugar e não tivesse dinheiro para pagar, o que você tinha que fazer? Você tinha que trabalhar até pagar suas dívidas. Por isso é vendido como escravo se tivesse vendido. Você já viu no Antigo Testamento, quando a mulher procura o profeta Eliseu e fala, o seu servo, meu marido morreu, e ele tem uma dívida, e agora os credores estão querendo vir para levar meus filhos como escravo. O que eu faço? Eu falo, vai lá, pega vasilhas emprestadas e enche de azeite. Aí Deus deu aquele milagre da multiplicação de azeite, ela foi, vendeu e viveu do resto. Então, no Antigo Testamento, se você não pagasse uma dívida, você virava escravo. Graças a Deus que não existe isso aqui hoje, mas senão nós estávamos enrolados aí. Olha lá, virou escravo, mas ele não preocupou só em pagar a dívida. O que ele fez? Ele pagou a dívida do moço. Está aqui 2 denários, mais ou menos 1 2 semanas de cuidados para aquele moço. Pagou a dívida e cuidou daquele moço. Falei, se tiver mais alguma dívida, eu te pago quando voltar. Olha que fantástico isso, né? Põe o próximo, Miguel, por favor. Aí ele conclui com essa pergunta para aquele mestre da lei. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Peço para o próximo. E ele lhe disse, o que usou de misericórdia, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Ele perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus responde com uma outra pergunta. Quem é o próximo daquele que estava doente? Quem é o próximo daquele que estava à beira do caminho, quase morto? Aí Jesus falou, eu sou samaritano. Então você não tem que perguntar de quem que você quer se fazer próximo. Quem é que está próximo de você? Não importa se é judeu, se é samaritano. Se você quer amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo não tem cor. O próximo não tem etnia.
próximo, as pessoas que estão perto de nós, que precisam da nossa ajuda. Esse é o que nós fazemos. Ele está dizendo, vá e faça o mesmo. Ame esse próximo perto de você. Você viu como é que está os Estados Unidos pegando fogo hoje por causa de protestos? Mas você observou como é que nós estamos tão depravados que os nossos protestos são criminais? Nós somos daqueles moços lá. O soldado matou o rapaz negro e agora milhares de pessoas estão sendo lá protestando. Como é que eles estão protestando? Alguns casos depredando, saqueando lojas, saqueando, roubando. É o padrão social hoje. O padrão social, já que já está nos matando, então nós vamos roubar. Então, para provar para você que nós somos. Não é assim que a gente faz as coisas. Amar o próximo, meus queridos, é diferente, é não fazer o mal para o seu próximo. E para Jesus concluir aqui, Jesus conclui isso, aquele moço envergonhado, porque ele reconhece que amar não é tão fácil como ele está imaginando. Jesus falou, você vai ter que aprender a amar o samaritano, se você quiser ser salvo. Aí nós entendemos que a única forma de nós sermos salvos é por meio de Jesus, por meio de Cristo. E Jesus conclui esse capítulo acontecendo, ele foi lá na casa de Marta e Maria. Marta recebe Jesus em casa. Agora imagina o trabalhão de Marta. Só Jesus e mais os discípulos. Então são 12 discípulos, então são 13 homens para comer naquela casa naquele dia. Já pensou fazer comida para 13 homens? É muita coisa, né? 13 homens. Maria estava toda afadigada. A Marta estava cheia de trabalho. E ela, no verso 40, coloca o verso 40 aí, Miguel. E ela olha para Marta, porém andava distraída em muito serviço. E aproximando-se de Jesus, ela fala com Jesus: Jesus, você não está vendo que eu estou seguindo sozinho, não? Manda alguém para me ajudar, ué. Estou aqui trabalhando para cozinhar para 13 homens, só estou parafraseando, e o Senhor me manda Maria me ajudar, ué. Aí a resposta de Jesus, verso 41, que é uma resposta que serve muito para a gente hoje em dia, para todos nós. E respondendo-lhe, Jesus lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada, inquieta com muitas coisas. Dá para colocar o nome de todo mundo aqui, não dá não? Cláudia, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Fabiana, está preocupada, inquieta, ansiosa por muitas coisas. Edilene, está preocupada, inquieta com muitas coisas. Valéria, e por todos nós, Rogério, está preocupado, ansioso com muitas coisas. Jesus estava repreendendo. Maria esperava que Jesus repreendesse Marta e Maria, falou: Maria, vai embora, vai lá ajudar sua irmã, você não está vendo que ela trabalha sozinha, não? E é o último versículo, coloca lá para mim, por favor, Miguel. No verso 42, ele diz assim: mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não me será. O que Jesus está ensinando para nós? Que se assentar aos pés de Jesus é mais importante do que você ficar o dia inteiro trabalhando dentro de casa. Ele está dizendo: Marta, essas coisas que você está fazendo assim não vai existir. Mas Maria está aproveitando a melhor parte. Qual que é a melhor parte? É se assentar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Queridos, nós estamos sendo Marta em muitos casos. Nós não vamos nos cultos porque nós somos Marta. Nós estamos ocupados demais. Por que você não foi no culto? Porque eu tenho panela, eu tenho vasilha, eu tenho carro, eu tenho empresa, eu tenho trabalho para fazer. E o Senhor, você não está vendo que eu estou muito ocupada? Por isso que eu não vou no culto de quarta-feira. Olha a dificuldade que é. Eu estou trabalhando, eu cheguei em casa cansado. Nós somos Marta. Mas a resposta de Jesus para Marta é: Maria escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? É parar os seus afazeres e vir aos pés de Cristo, se assentar aos pés de Jesus e ouvir as palavras que dão vida eterna, as palavras que tiram a inquietação, as palavras que arrancam a ansiedade do nosso coração, as palavras que acalmam a tempestade da nossa vida. É se assentar aos pés de Jesus e ouvir o seu santo evangelho, queridos. Essa é a melhor parte. E quando você escolhe a melhor parte, isso não será tirado dela. Glória a Deus por isso. Então não critique uma irmã que vem no culto todos os dias. Mas a irmã, a Claudinha nunca falta de culto, a irmã Valéria nunca falta de culto, a Elisângela nunca falta de culto.
escolheram a melhor parte, isso não será tirado, glória a Deus por isso. E você também pode escolher a melhor parte, porque o serviço de casa nunca vai acabar, mas se você assentar aos pés de Jesus, a palavra que Ele tem para você é a palavra de vida eterna, e você vai sair daqui transformado, animado, motivado, sem ansiedade no seu coração, porque você está escolhendo a melhor parte, e a melhor parte é sempre estar aos pés de Jesus. Essa é a melhor parte. Está com medo do coronavírus? Se assenta aos pés de Jesus, Ele vai te acalmar, meu filho, fica tranquilo. Não tem nenhum ser vivo, nada vivo nesse universo criado que não esteja sob o meu domínio, o meu controle. O mesmo Deus que controla as estrelas, Ele controla os átomos, controla os vírus, controla as bactérias, Ele controla qualquer ser vivo nesse universo. Tudo está no controle dele. Mas como é que nós aprendemos isso? Assentado aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Está muito preocupado. Marta, estás ansiosa sobre muitas coisas. Mas lança a sociedade nos pés de Jesus. Está preocupado com a sua saúde? Sua saúde está na mão de Deus, meu filho. Tem que falar, tem que ir no médico, vai no médico, toma remédio, bonitinho, não tem nenhum problema. Mas confia que a sua vida está escondida em Deus. Escolha a melhor parte. Escolha vir para os caminhos do Senhor, ouvir a sua palavra, e você vai ter vida eterna em Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Semana que vem, capítulo 11 está fantástico mesmo. O pastor Nilson vai estar ministrando para a gente, muito bom. Se você quiser vir aos pés de Jesus, faça como Maria, né? Vem aos pés. Você vai aprender sobre oração dominical. Você vai aprender a parábola do amigo importuno. Essa parábola aqui tem muita coisa boa para nos ensinar, muito boa mesmo. Você também vai aprender sobre a blasfêmia dos fariseus. Os fariseus blasfemaram contra Cristo e contra o Espírito Santo. Você vai aprender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabia que só tem um pecado na Bíblia que é imperdoável? Esse pecado chama blasfêmia contra o Espírito Santo. Muito sério isso aqui, mas às vezes o crente fica com medo de blasfemar, mas se você vir quarta-feira, você vai aprender sobre o que é blasfêmia e você vai ficar tranquilo quanto a isso. Vai aprender sobre o sinal do profeta Jonas, a candeia do corpo, e há muita coisa. O capítulo 11 aqui é 54 versículos de muito ensinamento abençoado para nós. Nós vamos assentar aqui para aprender para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, pessoal, vamos orar agradecendo a Deus por esse dia. Domingo estaremos aqui novamente com muita alegria, cultuando a Deus, louvando ao nosso Senhor maravilhoso, que é digno de louvor e de adoração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor é por nós. Senhor, nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós falhamos nesses mandamentos, mas nós te louvamos, ó Deus, porque através de Cristo, a vida de Jesus foi imputada na nossa conta. E hoje nós podemos olhar para os céus e ter esperança da salvação gloriosa, não porque nós herdamos ela por nossos méritos, por nossas obras, mas nós olhamos e sabemos que a obra que Cristo fez é uma obra perfeita, é uma obra que foi aceita, é uma obra completa, e aquele que iniciou a boa obra também a aperfeiçoará. Aquele que começou a boa obra também vai terminá-la, e nós te louvamos, meu Deus, porque nós sabemos que somos salvos pela obra de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, por amor a essas vidas pecadoras e falhas. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado aos teus pés. Não nos deixe ser como Marta, ansiosos, preocupados, cheios de afazeres, que não temos tempo para sentar aos pés de Jesus, mas que sejamos como Maria, Senhor, sentando aos pés de Cristo e ouvindo as boas novas da salvação que nos dá vida gloriosa. Pai, nós te agradecemos por este culto, em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a vida da igreja, não só hoje, mas para sempre.
Amém. Deus abençoe. Vou em paz.